Olha, se tem gente que acha que controle de patrimônio é só, sei lá, colocar plaquinha em cadeira, pode esperar que a FGV tenha uma surpresa bem desagradável guardada. Porque no concurso da Aelero, esse tema não é um tema qualquer. Ele é um verdadeiro campo minado estratégico e a banca adora, mas adora mesmo, testar os detalhes. Hoje a nossa missão é exatamente esta: desarmar essas armadilhas juntos, passo a passo. E para essa missão, a nossa bússola, o nosso guia, é o caderno de estudos 14 do projeto Alero Turbo. E isso aqui não é um material qualquer, tá? É praticamente um mapa detalhado de como a FGV pensa sobre esse assunto, mostrando pra gente exatamente onde pisar. E claro, é impossível falar desse material sem dar o devido crédito, né? Toda a nossa análise de hoje se baseia integralmente no trabalho do professor doutor Marcelo Lessa. É a experiência dele em decifrar a FGV que vai guiar a nossa jornada. Então, a nossa rota de hoje está dividida em 5 blocos principais. Primeiro, a missão, entender o campo de batalha. Depois, a gente vai seguir a história completa de um bem público, sabe? Do seu nascimento até a sua baixa. Em seguida, as consequências, responsabilidade e desfazimento. Na reta final, um resumo de ouro, com aqueles pontos que valem aprovação. E, por fim, a estratégia que conecta tudo. Então, a dica é ficar até o final, porque a última reflexão pode ser o grande diferencial. Vamos começar? Bom, nossa primeira missão: entender o terreno. FGV não quer só saber se a gente decorou uma lista. Não mesmo. Ela vai criar cenários, usar perguntas capciosas para ver quem realmente entendeu a lógica por trás da gestão da coisa pública. É exatamente aqui que o candidato comum tropeça e é aqui que quem se prepara de verdade se destaca. E para dominar esse campo, a gente vai seguir a narrativa mais lógica que existe: a jornada de um bem público. A história dele, desde o momento em que ele entra no órgão até o seu descarte final. Pode acreditar, entender esse fluxo é a chave para decifrar a maior parte das questões da banca. E aqui está um mapa da nossa jornada. Todo bem público tem uma história que se divide em 5 capítulos. O ingresso, que é quando ele chega, o tombamento, quando ele ganha sua identidade, a carga, quando alguém se torna responsável por ele, a movimentação, que é a sua vida útil, e a baixa, que é o seu fim. Vamos mergulhar nos segredos de cada um desses capítulos. Pensa no tombamento como se fosse a certidão de nascimento do bem, o RG dele. É o ato que o individualiza, que dá a ele um número único, aquela famosa plaquetinha. E por que isso é tão importante? Porque é a partir daqui que a responsabilização se torna possível. Sem tombamento, o bem até existe fisicamente, mas para o controle público, ele é como um fantasma. E como a FGV transforma esse conceito numa questão? Olha só, exatamente assim. Ela dá a descrição perfeita, atribuir um número, fixar uma plaqueta e pede o nome técnico disso. A banca quer testar se a gente consegue diferenciar tombamento das outras etapas do ciclo. É um ponto clássico, direto ao alvo. A resposta correta, claro, tombamento. Ok, depois do RG, que é o tombamento, vem a definição de quem vai cuidar daquele bem. Isso é a carga patrimonial. O ponto-chave aqui não é sobre propriedade, viu? É sobre responsabilidade. O servidor assina um termo de responsabilidade e, a partir daí, passa a ter o dever de guarda e zelo por aquele item. É um vínculo formal muito sério. E aqui está uma das armadilhas favoritas da FGV. Sério, atenção máxima: a confusão entre transferência e cessão. O ponto crucial, o pulo do gato, é a localização. Se o computador mudou da sala 101 para 202, mas continuou dentro do mesmo órgão, é uma transferência. Agora, se o órgão emprestou esse computador para outro órgão, como o Tribunal de Contas, aí estamos falando de uma cessão. Para não esquecer mais, transferência da cozinha para a sala, cessão é para a casa do vizinho. Ok, a gente já sabe como um bem entra e quem é responsável por ele. Mas, e quando algo dá errado? Agora a gente entra na parte das consequências. Vamos falar sobre a responsabilidade do servidor e o fim da linha para um bem que já não serve mais. E aqui os detalhes importam e podem custar caro. Quando se assume a carga de um bem, se assina um pacto. E nesse pacto estão os deveres: o de vigilância, para evitar problemas, o de manutenção, para manter o bem funcionando, e o mais sério de todos: se por culpa ou intenção algo acontecer, nasce a responsabilidade civil. Ou seja, a obrigação de indenizar o Estado com o próprio dinheiro. Vejam este cenário. É um clássico da FGV. O servidor foi furtado, então ele parece uma vítima, certo? Mas a banca quer saber: ele foi cuidadoso? Ao deixar o notebook visível num carro destravado, a resposta é claramente não. Houve negligência, houve culpa. E por causa disso, ele deve ressarcir o erário.
É a compreensão do dever de cuidado que está sendo testada aqui. Essa tabela aqui é ouro puro para a prova. Pensa assim, o ocioso está perfeito, mas está encostado, sem uso. Recuperável é aquele que tem conserto e vale a pena consertar. Irrecuperável já virou lixo, sucata. A grande armadilha da FGV mora bem aqui, na fronteira entre recuperável e antieconômico, que é definida por um número mágico. E também na confusão entre o bem que está só parado e aquele que já se tornou obsoleto. Memorizem este número, por favor. 50%. 50%. Se o conserto de um bem custa até 50% do seu valor de mercado, ele é considerado recuperável. Agora, se custa mais de 50%, ele se torna antieconômico. Esse percentual é o tipo de detalhe perfeito para uma questão de prova. É simples, é direto e é eliminatório. Muito bem. Dominamos o ciclo de vida e as responsabilidades. Agora, vamos entrar no modo revisão turbo. Este é o nosso resumo de ouro, extraído direto do fichamento do professor Lessa, com aqueles conceitos-chave perfeitos para fixar na memória antes da prova. Primeiro ponto de ouro, inventário anual. Pensa nisso como se fosse a chamada da escola, só que para os bens. É obrigatório, todo fim de ano, e a FGV vai perguntar o porquê. E a resposta, como na questão 05, é para fechar o balanço patrimonial. É a prova de que o que está no papel existe de fato na realidade. Outro par que a FGV adora colocar lado a lado: comodato e doação. A diferença é simples e fatal. No comodato, o bem é emprestado e tem que ser devolvido. É temporário. Na doação, a transferência da propriedade é para sempre, é definitiva. A questão 10 do material testa exatamente isso. Depreciação. A gente sabe que a maioria das coisas perde valor com o tempo, né? O carro, o computador, isso é a regra. Mas a FGV não ganha vida perguntando a regra. Ela quer saber da exceção. E as exceções de ouro são terrenos e obras de arte. Eles não depreciam. Guardem isso porque é um detalhe que elimina concorrente. E o que fazer com aquele bem que a gente classificou como antieconômico ou irrecuperável? Se a decisão for vender, qual é a ferramenta correta? A resposta, que a FGV cobra lá na questão 08, é leilão. É a modalidade de licitação certinha, para garantir o melhor preço para o Estado, vendendo para quem der o maior lance. Chegamos à nossa parte final. Já passamos pela técnica, pela estratégia de prova. Agora vamos conectar tudo isso ao propósito maior, ao mindset que se espera de um futuro servidor ou servidora da Assembleia Legislativa. E para amarrar todo esse conhecimento técnico, o professor Lessa nos deixa com uma reflexão fundamental que vem desta citação. Ela nos lembra que o serviço público vai muito, mas muito além de apenas seguir regras. E aqui está a mensagem final dele. Aquela mesa, aquele computador, nada daquilo pertence ao servidor, pertence à sociedade. Cuidar desses bens com zelo ainda maior do que se teria com os próprios pertences não é apenas uma obrigação legal, é a verdadeira marca de um servidor público íntegro e comprometido com o coletivo. E com essa mensagem poderosa, a gente fecha a nossa análise do Caderno 14. Um agradecimento especial ao professor Dr. Marcelo Lessa por compartilhar toda essa expertise. Se esta análise ajudou a enxergar o controle patrimonial de uma nova forma, inscreva-se no canal, porque temos muito mais estratégias da FGV para desvendar. Até a próxima!